A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herderson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Nós estamos estudando a revista CPAD, aí do primeiro trimestre do ano 2023, e agora na lição número 9, nós estamos falando sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil, especificamente no estado do Pará. Eu gosto muito de contar essa história porque eu sou paraense, estou no estado do Pará, eu conheço essa história de perto e aqui no estado do Pará a gente percebe que realmente a Assembleia de Deus ela está presente em todo lugar. Todo lugar que você for aqui no estado do Pará tem uma Assembleia de Deus. É a igreja que está presente em todas as vilas, todas as zonas rurais, todo lugar tem uma Assembleia de Deus. Isso é um sinal, é uma marca realmente de que a Assembleia de Deus ela se expandiu para o Brasil, mas ela é muito forte ainda aqui no estado do Pará, apesar de que no estado do Pará nós temos o catolicismo muito forte. Quem é de fora do estado do Pará, muito provavelmente já ouviu falar no Círio de Nazaré, porque é uma grande festa católica, eu não sei se é a maior do Brasil ou a maior do mundo, mas é uma festa católica que traz muitas pessoas de fora, então o catolicismo é muito forte aqui, mas a Assembleia de Deus ela bate de frente com o catolicismo. Temos cidades aqui no estado do Pará em que a grande maioria é de evangélicos. A maioria das pessoas são crentes, quem não é crente simpatiza bastante e realmente isso é um sinal do poder do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus trouxe os missionários suecos aqui para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, para que eles pudessem iniciar um trabalho que atingisse as massas, as pessoas que não tinham acesso ao Evangelho, que moravam em lugares distantes, que talvez nunca tinham ouvido falar de Jesus. E o pentecostalismo ele veio fazer isso. O movimento pentecostal levou o Evangelho aos lugares mais distantes e se espalhou pelo Brasil. Então, assim, hoje o movimento pentecostal é bem amplo, não é somente a Assembleia de Deus, tem muitas outras denominações, muitas igrejas tradicionais também aderiram ao movimento pentecostal, tem várias vertentes, mas nós temos o orgulho de dizer que começou com a Assembleia de Deus. No primeiro vídeo, que foi o vídeo que eu ministrei a aula usando o slide em PowerPoint, passando por cada tópico e subtópico, eu segui a revista e fiz a exposição completa da lição, contando a história por completo. E aqui nesse vídeo eu vou destacar alguns pontos. Então, assim, a gente falou lá no primeiro vídeo da questão da Congregação Cristã do Brasil. Aqui eu não vou abordar tanto isso porque eu considero que a Cristã do Brasil, apesar de ter começado antes da Assembleia de Deus, foi um ano antes, eles não se expandiram tanto, não criaram um movimento tão grande como a Assembleia de Deus. Então a gente vai enfatizar o movimento pentecostal da Assembleia de Deus, que foi o que realmente se expandiu por todo o Brasil e a partir daí saiu várias denominações e hoje nós temos aqui no Brasil a maior parte dos crentes como crentes pentecostais. Não somente no Brasil, mas eu acredito que até no mundo hoje o pentecostalismo tem dominado aí no meio evangélico. Bem, aqui nesse vídeo eu vou destacar também a história dos evangélicos no Brasil. No primeiro vídeo eu falei um pouco dessa história e aqui eu quero detalhar um pouco mais sobre os evangélicos no Brasil. Eu sei que foge um pouco da revista, mas eu quero destacar esse ponto porque é pouco ensinado sobre isso. Poucas vezes a gente ouviu falar como que se deu a chegada dos evangélicos no Brasil, falando de todas as igrejas históricas até chegar na Assembleia de Deus, que é a igreja pentecostal. Eu vou contar essa história aqui, detalhar um pouco mais em relação ao que eu fiz no meu primeiro vídeo, e também eu vou tirar algumas dúvidas que ficaram aí da primeira aula, principalmente com relação à nossa leitura bíblica, que fala ali dos discípulos em Éfeso que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então ficou algumas dúvidas sobre isso, vou falar sobre isso. E também, no final do vídeo, eu vou falar um pouco da importância da teologia pentecostal para o movimento evangélico, como que se deu o desenvolvimento dessa teologia e o que diferencia realmente o pentecostalismo, né, a teologia pentecostal, da teologia de outras denominações mais tradicionais. Até mesmo eu quero destacar aqui a importância do John Wesley, que a gente falou na lição anterior, do metodismo para o desenvolvimento do pentecostalismo. Então vamos lá, eu vou começar aqui na nossa lição
Estou com a lição aberta aqui em PDF e a gente vai comentar o tópico 1 aqui rapidinho, porque o tópico 1 fala justamente desse evento que aconteceu em Éfeso, dos crentes que estavam lá que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eu vou voltar aqui na nossa leitura, a leitura está em Atos 19, de 1 a 7. Diz assim, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Então, discípulos são aqueles que seguiam Jesus, não necessariamente fazendo parte dos 12, mas todos aqueles que seguiam Jesus eram considerados discípulos de Jesus. E disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, esses discípulos, eles estavam vivendo um período que ainda não era o período da graça do ponto de vista deles. Eles nem sequer ouviram falar que existia Espírito Santo. E aí, obviamente, Paulo perguntou, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Aí, aqui a gente tem uma dica importante de quem eram esses discípulos. Esses discípulos, eles eram seguidores de João. Eles seguiam João Batista, que estava preparando o caminho para a chegada do Messias. Mas eles não tiveram a informação de que o Messias já tinha aparecido, já tinha se revelado. Então, esses discípulos estavam vivendo ainda na antiga aliança. No versículo 4, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Então, assim, João estava preparando o caminho para a chegada do Messias, esses discípulos foram batizados no batismo de João e estavam na expectativa da vinda do Messias. Observe que eles estão vivendo num contexto em que as distâncias eram muito longas, eles caminhavam dias, meses, às vezes, de uma região até outra, ou então ia de navio, não tinha um meio de comunicação como nós temos hoje, então eles não ficaram sabendo da existência de Jesus, do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus também foi muito curto, até essa mensagem chegar em outras regiões, foi realmente necessário o Espírito Santo ser derramado para que os missionários fossem enviados. Então, esses discípulos que conheceram João Batista, que ouviram falar que viria o Messias e depois foram embora, eles ficaram sem essa informação. Então, estavam vivendo ainda na antiga aliança. E aí, Paulo explica para eles, vocês foram batizados nesse batismo de arrependimento, que era um batismo para o povo que tinha que se voltar para Deus, esperando o Messias. E aí no versículo 5 diz que esses que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles foram batizados novamente nas águas. Então eles receberam um novo batismo nas águas, que agora não é mais o batismo de João. Vocês foram batizados no batismo da antiga aliança, eu vou batizar vocês agora no batismo da nova aliança, que esse batismo aqui, em nome de Jesus, no versículo 5. E no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então aqui a gente tem 12 homens que foram batizados nas águas, entenderam que agora começou a nova aliança e depois receberam o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, o texto diz que ele veio sobre eles o Espírito Santo. Eles falavam em línguas e profetizavam. Então a gente tem aqui dois dons, línguas e profecias. Então, assim, de forma bem resumida, o que aconteceu aqui é que esses discípulos ainda não tinham entendido o evangelho por completo. Não sabiam que Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, eles não sabiam disso. Estavam vivendo na antiga aliança esperando o Messias. E aqui eles passaram a crer em Jesus, no Messias que já veio, foram batizados nas águas e depois receberam o Espírito Santo e alguns dons acompanharam esse recebimento do Espírito Santo, que veio sobre eles o Espírito Santo e além de línguas eles também profetizavam. Então assim, a gente observa que é uma passagem relativamente simples, não tão complexa de entender, mas muito reveladora sobre o entendimento do Evangelho. O entendimento do Evangelho leva ao arrependimento, a pessoa toma a decisão de batizar e depois ela é cheia do Espírito Santo. Agora, entendendo isso aqui, vamos avançar para o próximo tópico aqui da nossa lição, que fala sobre a pregação do avivamento pentecostal.
Ainda dentro do tópico 1, a gente tem aqui o começo da história da Assembleia de Deus, né? Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Aqui começa a contar a história da Assembleia de Deus, que eles foram batizados com o Espírito Santo e tal. Então, assim, aqui eu vou dar uma pausa na lição e vou falar um pouco da história dos evangélicos no Brasil. Apesar de eu fugir um pouco da revista, como você sabe, o vídeo de destaque tem esse propósito de ir um pouco além da revista e contextualizar um pouco mais para que nós possamos entender por completo o conteúdo. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela que eu fiz uma apresentação no Prezi. Essa apresentação no Prezi é algo muito bom, sabe? O Prezi é muito legal, só que tinha muito tempo que eu usei o Prezi, assim, muito tempo atrás mesmo, e eu não sei os novos recursos do Prezi. Talvez eu não consegui usar todos os recursos, mas ficou legalzinha a apresentação. E também eu não sei como compartilhar essa apresentação para vocês, porque o Prezi é algo fechado, eu usei a versão gratuita, então eu só consigo usar dentro do site deles. Eu fiz alguns testes aqui, se ficar legal, eu vou depois fazer a versão paga e ver se tem como compartilhar essa apresentação do Prezi. Se alguém entende de Prezi aí que está me assistindo, depois pode entrar em contato comigo e me explicar algumas coisas, porque realmente eu mexo muito no PowerPoint, mas o Prezi eu deixei de lado por muitos anos e resolvi voltar agora só para testar novas ferramentas. Então aqui está a apresentação no Prezi, História dos Evangélicos no Brasil. Eu fiz aqui uma pequena linha do tempo, eu vou falar de alguns acontecimentos importantes na história do Brasil vinculado aos evangélicos. Você vai observar que esse desenvolvimento do movimento evangélico no Brasil foi algo bem lento, tá? Foi algo realmente demorado, foi aos poucos, porque o domínio da Igreja Católica era muito grande, era muito forte. A Igreja Católica, ela andava de mãos dadas com o Estado. Então, a Igreja e o Estado estavam juntos, não havia essa separação. E quem comandava era a Igreja Católica. A Igreja Católica ela começou a perder força em 1516, ali na Reforma Protestante, com Martinho Lutero, e devido a isso eles começaram a se expandir. Foi logo em 1500 que começou as grandes navegações, no caso aí o início do imperialismo, né? Então esse movimento, na verdade o imperialismo teve início aí, mas as colônias, né, começaram as colônias europeias, né, no caso os países europeus, começaram a colonizar a América, enfim, a África, a Ásia, e nós vamos falar aqui basicamente do Brasil, como que aconteceu essa colonização no Brasil, e como que os evangélicos foram inseridos nessa colônia, nessa nova colônia, porque realmente era proibido, logo de início era proibido ter qualquer outra religião que não fosse a Igreja Católica. Então vamos lá. Vou começar aqui a apresentação, vocês vão ver que o Prezi é um pouco diferente do PowerPoint, ele trabalha com um sistema de zoom. Vamos para o ano 1555. A primeira tentativa de inserção no país por protestantes data de 1555, quando se deu a chegada da expedição liderada por Nicolau Villegagnon. Nicolau Villegagnon era francês, ele era calvinista, e eles começaram aqui no Brasil uma empreitada que visava formar uma colônia francesa, que visava também comércio. Tá? O objetivo realmente era realizar comércio. Foi o início das colonizações, os franceses também já tinham conquistado outras terras, outras regiões, eles estavam chegando no Brasil. Então, como desdobramento ainda desse projeto, em 10 de março de 1557, chegaram em solo brasileiro pastores enviados por João Calvino, da cidade de Genebra, Suíça, com o propósito de difundir o culto protestante. Então, assim, esse Nicolau Villegagnon, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Mas é francês, enfim, ele já era evangélico, ele era protestante. Só que o objetivo dele não era começar uma igreja aqui no Brasil, não era isso. Mas assim, dentro desse projeto surgiu essa ideia de começar realmente um movimento protestante em terras brasileiras. Só tinha a Igreja Católica, mas estava muito no início ainda, e o objetivo deles era ficar ali fechado, reclusos.
Aí ali entre eles iriam celebrar a Deus e tudo mais. Esse projeto não deu certo, eu acho que durou em torno de 5 ou 6 anos, e eles foram embora. Então, assim, essa foi a primeira tentativa em 1555. Então, pode-se dizer que foi esse ano que aconteceu o primeiro culto evangélico no Brasil. Foi nesse ano aqui. O escritor da revista, eu não lembro se foi na revista ou no livro de apoio, que ele cita o ano de 1826, parece. Mas, assim, essa data eu não sei por que ela está lá. Porque, assim, a primeira vez que evangélicos colocaram os pés aqui em terras brasileiras e fizeram alguma tentativa de se estabelecer foi nesse ano de 1555. Depois, em 1630, tivemos um segundo esforço de inserção no Brasil, dessa vez com holandeses, através do empreendimento denominado Companhia das Índias Ocidentais. Mais uma vez aqui, nesse ano, houve uma tentativa, né, de formar um grupo de protestantes no Brasil, mas vinculados também a um projeto econômico, né? No caso, eles queriam estabelecer aqui venda principalmente de açúcar, né? Maurício de Nassau, líder do projeto, também se preocupou em trazer ao Brasil pastores da Igreja Reformada Holandesa, que chegaram a desenvolver um trabalho religioso, não apenas com a comunidade holandesa, mas também com outros grupos existentes no país. Então, assim, apesar da Igreja Católica proibir qualquer outro tipo de culto religioso, quando chegava alguém com algum projeto como esse, que tinha alguma religião, eles até permitiam que acontecesse o culto, mas era algo dentro das casas, algo fechado, enfim, não tinha uma liberdade, não existia liberdade religiosa, e também tinha muita perseguição. Então, dentre outros problemas que aconteceram, houve perseguição religiosa nessa época aqui, por parte da Igreja Católica, em 1630. Agora a gente vai dar um salto para o ano 1808. Observe que fica muitos anos, tá? Olha, mais de 170, quase 180 anos, sem nenhum movimento grande de chegada de evangélicos no Brasil, de protestantes. Tá? Então, aqui em 1808, tá? No início do século XIX, em 7 de março de 1808, sob a alegação de refúgio frente à ameaça de invasão napoleônica em seu território europeu, a família real portuguesa desembarcou na cidade do Rio de Janeiro. Então, nessa época aqui, o Brasil ele ganhou um status um pouco maior, um pouco superior. Não era somente uma colônia de Portugal. Começou a pertencer ao Reino de Portugal. É como se fosse uma extensão de Portugal. O próprio rei estava aqui, a própria família real estava aqui. E junto com a família real, veio mais de 15 mil pessoas. Então, assim, existia um fluxo muito grande de pessoas entre o Brasil e a Europa, e nessa época aqui, realmente, houve um fluxo muito maior por causa da família real. Em 19 de fevereiro de 1810, registra-se a celebração do Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação com a Inglaterra, abrindo com isso os portos às nações amigas, permitindo que protestantes anglo-saxões começassem a chegar e se estabelecer no Brasil com relativa liberdade para suas práticas religiosas. Então, esse tratado de comércio com a Inglaterra permitiu que protestantes se estabelecesse e realizasse práticas religiosas. Justamente porque a maior parte dos ingleses eram protestantes. A igreja oficial da Inglaterra era a igreja anglicana. Então chegaram ao Brasil em 1810, com a abertura dos portos por meio do Tratado de Livre Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, e construíram no Rio de Janeiro o primeiro templo protestante do Brasil. Então o primeiro templo construído foi pela igreja anglicana. Então, isso aqui foi permitido, mas o templo não podia ter o mesmo formato que um templo de uma igreja católica. Isso aqui foi uma exceção, ponto fora da curva, porque realmente não era permitido construir nenhum tipo de templo. Isso foi em 1808. Em 1824, teve o início da liberdade religiosa. Como começou a chegar muitos protestantes, no caso, eles tiveram que abrir algumas exceções. Então, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas, para isso destinadas, sem forma alguma, exterior de templo. Então, assim, não era permitido construir templo, mas já era permitido ter cultos domésticos na casa ou em algum local fechado.
não era permitido também evangelizar, conquistar, né, no caso, católicos, né, trazer católicos, levar católicos para o meio protestante. Enfim, a igreja anglicana conseguiu construir um templo, mas foi algo extraordinário, porque realmente era proibido. Eu acho que permitiram também a igreja anglicana, porque a igreja anglicana ela tem uma história um pouco diferente dos outros protestantes. Ela não veio da reforma protestante de Martinho Lutero. Já foi uma divisão que aconteceu dentro da própria Inglaterra. E se você entrar dentro de uma igreja anglicana ainda hoje, a liturgia anglicana é muito parecida com a liturgia católica. Então, acho que como eles são muito parecidos ainda com os católicos, houve essa permissão para eles construírem um templo. E nessa época surgiu a igreja luterana. A igreja luterana foi fundada em 1824 por imigrantes alemães em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e depois no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Sinos, comunidade que recebeu o nome de São Leopoldo. Então, essa comunidade também se estabeleceu em 1824. A igreja luterana, né, também já veio após essa abertura da liberdade religiosa, desse início da liberdade religiosa, e começou a se estabelecer. Isso em 1824. Em 1855, teve a chegada da igreja congregacional. Inicialmente, aí, né, em 1855, chegou ao país o casal de missionários Robert Calley e Sarah Calley, escoceses, membro da igreja congregacional. Robert Calley, ele era médico, inclusive ele foi médico e amigo pessoal de Dom Pedro II, que era o imperador da época. Então, Dom Pedro II, ele, no caso, respeitava muito Robert Calley e ele começou meio que dar abertura, né, para a construção de igrejas e formar aí a igreja congregacional. Eles também inauguraram a Escola Bíblica Dominical no Brasil. Então, a primeira Escola Bíblica Dominical foi realizada por esse casal, Sarah Calley, que no caso a esposa de Robert. Ela era muito fiel às escrituras, ela trabalhava com composição de hinos, compôs muitos hinos, enfim. Ela foi muito importante também no início da Escola Bíblica Dominical. Isso em 1855. Em 1859, estabeleceu-se aqui a Igreja Presbiteriana, no caso, a chegada desse missionário Asbel Green Simonton. Então, assim, o tempo de atuação de Simonton no Brasil foi breve, porém muito frutífero. Em 8 anos, fundou igrejas no Rio de Janeiro, em São Paulo, organizou concílios, fundou o primeiro jornal evangélico, chamado Imprensa Evangélica, criou escolas, fundou o primeiro seminário teológico para a formação dos futuros líderes no país. Então, observe que essas igrejas elas foram estabelecidas inicialmente por missionários de fora, missionários que chegavam de fora, e a partir daqui desse ano, com esse novo líder, né, o Simonton, ele, né, começou a formar pessoas dentro do próprio país, dentro do Brasil. Então, o primeiro seminário teológico foi formado pela Igreja Presbiteriana, mas ainda era algo muito tímido. Apesar dele crescer bastante, fazer muita coisa, ele morreu com 34 anos, então a sua morte precoce talvez impossibilitou dele levar esse projeto mais adiante. Mas o papel da igreja presbiteriana foi um papel muito importante. Como essas igrejas não tinham muita liberdade, eles investiam muito em educação, criavam escolas, faculdades, eles trabalhavam muito nessa área de educação. Aí nós vamos agora para o ano de 1881, que foi quando os batistas tiveram seu início histórico no Brasil, né, com a chegada de famílias provenientes do sul dos Estados Unidos, no período pós-guerra civil ocorrida naquele país. Então, assim, os Estados Unidos estavam devastados por causa da guerra civil, mais de 1 milhão de pessoas, né, morreram nessa guerra lá nos Estados Unidos e muitos foram embora de lá. E os batistas do sul, né, no caso, foram os primeiros a chegar no Brasil e fundou a Igreja Batista. Tá? Só com o advento da liberdade religiosa assegurada com a proclamação da República em 1889 é que os batistas começaram a se desenvolver. Inicialmente, os batistas também se dedicaram à educação. Então, quase todos eles se dedicaram à área de educação, porque como não tinha muita liberdade, era melhor fundar escolas e, a partir das escolas, ir evangelizando. Em 1886, inicia a Igreja Metodista. Após a tentativa frustrada em 1836, estabeleceu-se definitivamente no Brasil em 1886 por meio dos missionários Newman, Russell, Coger e Kennedy. Seu crescimento foi lento no início, pois se fixaram em cidades onde a presença católica era marcante. Então, a Igreja Metodista ela vem do movimento de John Wesley.
ao metodismo de John Wesley e se estabeleceu no Brasil, realmente demorou a crescer. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando chegaram no Brasil, o primeiro pastor que recebeu eles foi um pastor metodista, mas esse pastor depois apresentou ele na igreja batista. Mas eles foram recebidos por um pastor metodista em Belém do Pará. Agora a gente vai para o ano de 1891, que teve um acontecimento importante, a separação entre igreja e Estado. Olha só, com a proclamação da República em 1889 e a promulgação de uma nova Constituição em 1891, ficou estabelecida formalmente a separação entre a igreja e Estado, garantindo legalmente a liberdade religiosa e admitindo uma situação de pluralismo religioso. Então, a liberdade religiosa só começou no Brasil em 1891. Então, todas essas igrejas que foram estabelecidas antes de 1891 foi devido àquele início da liberdade religiosa, que eu citei lá de 1829, se não me engano, foi lá atrás, com a chegada da família real, que já começou a abertura, né? Depois da família real teve o Tratado de Comércio com a Inglaterra. Aí, assim, as igrejas foram se estabelecendo, mas com muita dificuldade, muita perseguição, porque a Igreja Católica dominava, até chegou o ponto que não teve como ela dominar mais, houve separação entre igreja e Estado, e aí foi permitido no Brasil qualquer tipo de religião, e aí sim, né, começou os evangélicos se estabelecer de forma mais consistente. Aí, quando a gente chega no ano 1910, temos apenas 19 anos de liberdade religiosa no Brasil, que é a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então, em 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, os missionários deixaram a cidade de Nova York com destino ao Brasil. No dia 19 daquele mesmo mês e ano, desembarcaram em um dia de sol escaldante dos trópicos na cidade de Belém, no Pará. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que participaram do movimento pentecostal na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, que a gente estudou na lição anterior, eles chegaram no Brasil com a doutrina pentecostal. Então, eles eram de origem batista, mas que foram batizados com o Espírito Santo. Quando eles chegaram no Brasil, eles procuraram uma igreja batista. Então, se você assistiu o meu primeiro vídeo, eu dou detalhes lá sobre essa chegada deles. Aqui eu vou falar um pouco mais rápido. Então, eles foram para uma igreja batista, receberam apoio, aprenderam português, porque assim, eles eram suecos, mas moravam um tempo nos Estados Unidos, falavam inglês, e depois eles foram aprendendo português aos poucos. De fato, aprenderam bem rápido, conseguiram emprego, trabalharam, se firmaram no Brasil e a partir dali que houve um rompimento com a igreja, no caso, a igreja batista que estavam congregando. Tá? E aqui a gente vai para a criação da Assembleia de Deus, né, que aconteceu assim, ó, depois de alguns meses, após certo aprendizado da língua portuguesa, os suecos, por conflitos doutrinários, provocaram uma cisão na igreja ali existente e, com 19 membros, criaram a Missão de Fé Apostólica, cujo nome, após 1914, foi alterado, assim como também ocorrera nos Estados Unidos a Igreja Assembleia de Deus. Então, esse nome, Assembleia de Deus, ele iniciou-se nos Estados Unidos. Porque, assim, nos Estados Unidos, a Missão de Fé Apostólica, que foi iniciada ali por William Seymour, ela se expandiu, no caso, para várias denominações e começou a surgir várias denominações com a doutrina pentecostal. E aí, assim, houve uma necessidade de fazer uma assembleia dessas igrejas. E aí criou-se a Assembleia de Deus. Esse nome Assembleia de Deus vem justamente dessa ideia. Temos várias igrejas, vamos reunir e fazer uma assembleia. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos, ela não é a mesma Assembleia de Deus do Brasil. O Brasil, aqui no caso em 1914, eles colocaram o nome Assembleia de Deus, mas, é claro, inspirados nos Estados Unidos, mas com uma estrutura diferente. Por quê? Nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus, ela é meio que independente. Tipo assim, cada templo é independente. É muito parecido com o modelo batista nos dias de hoje aqui ainda. Cada templo se vira sozinho. Eles têm uma doutrina a ser seguida, todo mundo segue aquela mesma doutrina, mas eles não têm assim um templo central e as congregações como acontece na Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil tem a figura do pastor como autoridade máxima
tem várias congregações vinculadas ao Templo Central. Esse Templo Central é vinculado a uma convenção estadual, que é vinculado a uma convenção nacional, que é a CGADB. Então a gente tem várias ligações e um presta conta com o outro. E no caso da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, lá elas são meio que independentes. Cada um, né, tem ali o seu templo e tem que se manter dentro do seu templo e não tem que prestar conta a um templo central. Mas tirando isso, a questão da doutrina é praticamente a mesma. A Assembleia de Deus ela adota a doutrina pentecostal, que acredita que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que vem após a conversão. Nós somos arminianos também, então a doutrina arminiana é uma herança de John Wesley. A gente vai falar daqui a pouco da questão do metodismo, da influência do metodismo. Acreditamos que Jesus volta antes do milênio, somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Então a gente tem aí doutrinas específicas que fazem parte da característica da Assembleia de Deus. Então assim, aqui a gente tem essa linha temporal, né, que eu falei aqui sobre cada igreja evangélica que foi estabelecendo no Brasil. Vale ressaltar que o pentecostalismo é fruto do desenvolvimento de todas essas igrejas, então é um conjunto, é algo contínuo. Nós começamos aqui no Brasil dentro de uma igreja batista, fomos recebidos pelos batistas. A gente não pode menosprezar as igrejas tradicionais, porque eles não aceitaram a doutrina pentecostal, não tem problema nenhum nisso, cada um tem uma interpretação diferente, né? E a partir dali, dessa separação, né, que houve logo no início e formou-se a Assembleia de Deus, foi ali que realmente começou a crescer e começou a expandir. Agora eu vou falar um pouco da questão da influência do metodismo na Assembleia de Deus, no caso do movimento pentecostal. Eu estou com material aqui, esse material nessa parte ele está falando dos movimentos que aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eram chamados de movimentos de santidade. Tudo isso começou com John Wesley. Assim, o John Wesley ele buscou um modelo de cristão, de cristianismo, que fosse um pouco mais preocupado com a questão da santidade pessoal, de buscar a presença de Deus, de se santificar, de orar, de jejuar. Enfim, John Wesley ele se preocupava muito com isso. Depois que ele morreu, criou-se a Igreja Metodista. Então, o metodismo foi essa transformação. O próprio movimento protestante depois passou por essa reforma. E aí, quando a gente chega, né, na época ali do movimento pentecostal, tem um trecho bem interessante que fala assim, ó, o movimento pentecostal é o metodismo levado às suas últimas consequências. O metodismo pregava a santificação como uma segunda obra da graça após a justificação. Não conhecemos um só caso em qualquer lugar de uma pessoa receber no mesmíssimo momento a remissão dos pecados, o testemunho permanente do Espírito e um coração novo e limpo, dizia John Wesley. Então, assim, qual era a visão de John Wesley de conversão? Segundo John Wesley, todo crente deve passar por dois momentos na vida dele. Primeiro momento, conversão. Esse momento é a justificação dos pecados. Nós somos livres da condenação do pecado. O segundo momento é a santificação. Então, para John Wesley, santificação também era algo pontual, não necessariamente algo contínuo. Então, ele defendia essa segunda bênção, que era a santificação. Então, primeiro você é justificado, depois você é santificado, que é a segunda bênção. Olha o que ele coloca, não conhecemos um só caso em que a pessoa recebe no mesmo momento, remissão de pecados e um novo coração. Então, segundo John Wesley, se tornar uma nova criatura era algo que aconteceria depois de um tempo. Era uma segunda bênção. E aí, no movimento pentecostal, né, o pentecostalismo ele vai absorver essa essência metodista e vai criar uma terceira bênção. Essa terceira bênção seria o batismo com o Espírito Santo. Então, o William Seymour, lá da Rua Azusa, ele defendia essa ideia. A primeira bênção, segunda bênção e terceira bênção. O William Seymour era metodista.
antes dele começar o movimento pentecostal, assim como o Paran também. Então, eles eram metodistas. O metodismo, como está escrito aqui, né, no caso, ele deu origem ao movimento pentecostal, ou seja, o movimento pentecostal é o metodismo levado às últimas consequências. É você ir além de simplesmente se santificar. Então, tem uma terceira bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Depois de um tempo, houve uma divisão entre os pentecostais com William Durham. O Durham, ele acreditava, né, eu acho que ele é até citado aqui nesse material, não me lembro se ele é citado aqui, mas tem outros materiais que falam sobre ele. O Durham, ele acreditava que a santificação acontecia no momento da conversão. Você crê e é santificado, ele é algo contínuo, nunca vai parar, diferente de John Wesley. E o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção e não a terceira bênção. Então a gente tem essa divergência pentecostal. Daniel Berg e Gunnar Wingre adotam a interpretação de Durham, que é o que apoia eles quando eles vêm para o Brasil, lá em Nova York. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingre traz para o Brasil a ideia de que primeiro você se converte, junto com a conversão você recebe um novo coração, uma nova vida, uma nova criatura, você já é santificado, e depois tem a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, essa divisão aí foi o que diferenciou muitos pentecostais nos Estados Unidos, mas no Brasil nós já chegamos com essa definição. Então, para os crentes assembleianos, hoje a gente falar, né, de santificação como uma segunda bênção é muito estranho. Os metodistas ainda defendem isso, né, mas nós acreditamos não, que nós cremos no Evangelho e ao mesmo tempo nós já somos santificados. E o batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda bênção. Voltando agora aqui para a revista, para a gente encerrar a aula, no tópico 3 fala a expansão do avivamento pentecostal. Ele fala aqui o modelo centrífugo. No caso aqui, só para a gente finalizar, é que assim, o movimento pentecostal ele foi um movimento que floresceu de fato em terras latinas, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Bolívia, porque encontrou um povo muitas vezes desprezado, um povo oprimido, um povo que estava jogado à margem da sociedade. E quando começou o pentecostalismo, eles tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. E essas pessoas, elas tiveram acesso a uma pregação do Evangelho que poderia ser muito simples. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Era uma mensagem simples, mas eles acreditavam nessa mensagem, criam nessa mensagem, formavam a comunidade e ali pessoas eram curadas e bênçãos aconteciam. Então, assim, o movimento pentecostal foi o que proporcionou, né, a chegada do Evangelho em lugares muito longes, lugares que ninguém iria, que as igrejas tradicionais não estavam muito preocupadas em ir. Eu não quero culpar ninguém aqui e dizer que eles não se importam com o evangelismo. Não. A gente sabe que, como eu mostrei aqui, o movimento evangélico começou no Brasil com igrejas tradicionais. Missionários enviados da Europa, dos Estados Unidos, chegaram no Brasil, né, e estabeleceram-se aqui. Eu citei ali alguns exemplos, mas houve também várias outras situações de chegada de missionários de fora aqui. Isso foi muito importante para crescer o evangelho dentro do Brasil. Mas nós sabemos que houve assim um upgrade, né? uma atualização no sistema com o movimento pentecostal, porque esse movimento pentecostal ele veio de uma forma tão extraordinária com o poder do Espírito Santo, né, que se expandiu por todo o Brasil e por todo lugar. Então, todo canto tem um crente pentecostal, tem uma igreja Assembleia de Deus. Isso é muito importante. Realmente é muito importante nós enfatizarmos isso, a questão do crescimento da igreja Assembleia de Deus, o papel da Assembleia de Deus dentro do crescimento da pregação do Evangelho, né, aqui no Brasil. Aqui a revista cita, né, aproximadamente 42 milhões de pessoas como crentes pentecostais, mas eu acredito que é muito mais do que isso hoje. Pode-se dizer que hoje realmente, quando sair o novo censo, novas pesquisas, a gente vai ver que esse número é muito maior. Isso significa que o Evangelho está se expandindo, mas ao mesmo tempo significa que nós temos que ter muito cuidado com a doutrina, porque junto, né, com a pregação do Evangelho, com o crescimento do movimento pentecostal, surgiu também muitas heresias, muitas falsas doutrinas, o neopentecostalismo, dentre outras coisas que surgiram por aí. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito perigoso os exageros que acontecem dentro do movimento pentecostal. Graças a Deus esse movimento amadureceu, hoje nós temos seminários teológicos, temos
acesso a livros, educação e tudo mais, para que todos possam crescer no conhecimento do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Então eu vou encerrar aqui a aula, espero que você tenha compreendido, espero que você aprenda mais, estude mais, busque mais conhecimento. Aí você viu que tem o nosso site, o nosso WhatsApp, pode entrar em contato conosco para ter mais informações sobre o nosso conteúdo. Nós temos slides em PowerPoint, subsídios em PDF, vídeo, áudio, conteúdo completo mesmo que vai te ajudar a ministrar uma aula de excelência na EBD. Então eu vou encerrar aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.